Olá, hoje vamos mergulhar de cabeça num dos conceitos mais fascinantes e, sejamos sinceros, profundos da filosofia do século XX, o complexo modelo marxista-hegeliano de George Lukács. Através desta análise vamos mapear como Lukács enxergava a própria fundação da nossa realidade, transformando uma teoria que pode parecer muito densa num mapa claro e perfeitamente compreensível. Para dar o pontapé de saída, pensem na seguinte questão, que serve de bússola para toda a nossa exploração. O que separa, fundamentalmente, a realidade social da natureza. O que faz uma sociedade humana ser tão diferente de um ecossistema numa floresta ou de um aglomerado de minerais. É exatamente este grande mistério que vamos desvendar agora. Certo, vamos a isso. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem lógicas. Primeiro, a ontologia de Lukács, depois trabalho e teleologia, seguido de linguagem e instituições. No quarto ponto, a teoria da alienação e, por fim, ética e transformação social. Ponto número 1. A ontologia de Lukács. A fundação da realidade. Para Lucas, o mundo não é apenas uma grande massa confusa. Ele organiza as coisas e divide o ser em 3 níveis super rigorosos. Primeiro, o ser material ou inorgânico, como as rochas ou os planetas. Depois vem a vida orgânica, que engloba as plantas e os animais. E, finalmente, bem no topo, a realidade social. É exatamente esta divisão rigorosa que forma a espinha dorsal de toda a sua ontologia. Agora, o que é realmente interessante aqui é a forma como ele faz uma divisão profunda entre a aparência e a essência. Na aparência, nós vemos objetos fixos, estáticos, quase como se fossem uma fotografia. Mas a essência real, a essência é puro dinamismo. A verdadeira forma de tudo o que existe não são coisas paradas, mas sim processos temporais e interrelacionados. Basicamente, tudo está sempre em movimento e tudo tem uma história por trás. Passando para a nossa segunda parte, trabalho e teleologia, o verdadeiro motor da realidade social. Surge então um termo que pode parecer um pouco denso num primeiro momento, a postulação teleológica. Mas a ideia por trás disto é genial. Trata-se da nossa capacidade de projetar um objetivo na mente antes de agir. É como um arquiteto, não é? Ele imagina a casa toda antes de sequer tocar num único tijolo. Ao contrário da natureza, que age por causas cegas, nós definimos propósitos e objetivos de forma perfeitamente consciente para manipular o mundo físico. É este catalisador único que separa a nossa sociedade da biologia pura. Na prática, o trabalho humano conta uma pequena história em 3 atos. Primeiro, escolhemos e postulamos um objetivo. Segundo, manipulamos a natureza ou a tecnologia para o atingir. E o terceiro passo, é aqui que acontece a magia filosófica. O julgamento. Ao avaliarmos se a nossa execução foi um sucesso ou um fracasso, estamos a introduzir distinções normativas. Ou seja, é através deste processo de trabalho que os valores nascem num universo que até aí era totalmente neutro. Vamos avançar para o terceiro ponto e ver como isto evolui. Linguagem e instituições. Como é que isto constrói as estruturas da sociedade? Saindo um pouco do trabalho físico, entramos na postulação teleológica indireta. Mas por que indireta? Simplesmente porque falar ou criar uma lei não altera a natureza física de imediato. O que isso faz é influenciar as outras pessoas a agir. E embora isto permita uma expansão cognitiva brutal, também complica bastante as coisas. Com o passar do tempo, as instituições ganham uma dinâmica própria, independente de quem as criou. Isso acaba por aumentar e muito a distância entre a intenção original e o resultado prático. Através destas instituições, as nossas intenções cristalizam-se ou, na linguagem da teoria, são objetificadas. Lukács argumenta que é isto que permite a existência de valores reais e objetivos na sociedade, fugindo àquela armadilha do relativismo. Claro que, para sermos totalmente imparciais, é importante referir que os próprios alunos de Lukács relataram achar esta parte da explicação um pouco obscura, especialmente no que toca a resolver definitivamente o problema das normas morais. Chegamos agora à quarta parte, a teoria da alienação. Vamos entender o custo humano destas mesmas estruturas. É fascinante ver como o pensamento deste filósofo evoluiu ao longo do tempo. Na sua fase inicial, ele focava-se muito na reificação e no ideal quase romântico de reapropriação por parte do coletivo. Mas mais tarde, na sua ontologia, o foco muda completamente para a alienação. E atenção, não estamos a falar de economia pura e dura. Para ele, a alienação passa a ser uma barreira estrutural imposta pela sociedade. É literalmente uma condição que retira e bloqueia a nossa capacidade de participar plenamente na essência do ser humano.
A ideia central aqui é que a alienação pega num ser humano cheio de potencial e reduz a pessoa a uma personalidade meramente particular e limitada. Um ótimo exemplo prático disto é a especialização profissional excessiva. Pensem bem, quando a estrutura social obriga alguém a fazer apenas uma função estreitíssima e repetitiva a vida toda, essa pessoa perde completamente a ligação com a totalidade da sociedade. O desenvolvimento livre de todas as suas outras capacidades é sacrificado em nome do sistema. É um pensamento forte. Por fim, o nosso quinto e último ponto: ética e transformação social. Vamos ver como podemos superar este isolamento. A grande questão, e o que é crucial entender, é que superar a alienação exige um processo duplo. Não há soluções mágicas nem atalhos. Por um lado, precisamos da mudança social, que ataca as raízes das condições estruturais da sociedade. Por outro lado, e em simultâneo, é absolutamente vital a transformação subjetiva, a mudança pessoal, dentro de cada um de nós. Resumindo, não adianta tentar mudar o sistema se as pessoas não se transformarem, e a recíproca também é verdadeira. Então, tudo isto converge para um objetivo super claro. O Lukács defende a existência de um ideal normativo inserido na própria história da sociedade. O grande objetivo final é alcançar um ponto onde cada pessoa não seja apenas mais uma engrenagem na máquina, mas sim alguém que participa de corpo e alma com tudo o que tem na totalidade social. Na prática, esta visão teórica imensa acaba por se traduzir numa forma de fazer política que é essencialmente democrática, inclusiva e universal. E para fechar esta nossa exploração da formidável arquitetura intelectual de Lucas, fica no ar uma provocação que traz toda esta teoria diretamente para o nosso dia-a-dia, olhando hoje para as estruturas dos nossos governos, para as grandes empresas e para a tecnologia moderna que nos rodeia, resta perguntar: como é que as nossas próprias instituições modernas podem estar, neste exato momento, a dificultar a nossa capacidade de participar plenamente na tal totalidade social? Fica a reflexão, e é sem dúvida uma questão para continuarem a pensar muito depois de terminarmos esta análise.